Boa noite, eu sou Luciano Pérez e nós estamos no ar com o Resenha Jurídica com o Luciano Pérez. Tem dúvidas jurídicas? Acha que o judiciário está distante? Não sabe entender ou interpretar as decisões judiciais? Não sabe como agir em virtude desse inúmero volume de legislação existente no Brasil? Não entende o porquê o direito é dado para um e de repente não para o outro? Nós vamos descomplicar esses entendimentos, trazendo conversas com especialistas de cada uma das áreas para que cada vez mais o judiciário se aproxime de você através de um entendimento fácil e que você se sinta abraçado, abrangido, que você se sinta confortável com as decisões existentes no judiciário. É claro que nós devemos, é nossa obrigação, o conhecimento de toda a legislação. Ninguém pode alegar o desconhecimento. Em contrapartida, nunca esqueça que o advogado ele é indispensável ao exercício da justiça. Muitas das vezes você acredita que o advogado está distante ou que ele é caro. É o inverso. Hoje, no nosso ordenamento jurídico, nós temos os advogados dativos, nós temos uma aproximação em uma série de serviços oferecidos pela Ordem dos Advogados, que faz com que cada vez mais você se aproxime, através das comissões temáticas, de vários entendimentos existentes hoje no nosso ordenamento jurídico. O judiciário, ele pode parecer sim um pouco distante, mas ali nós temos hoje o balizamento para que tenhamos, através das decisões judiciais, uma sociedade muito mais organizada. Já já estamos de volta com o Resenha Jurídica com Luciano Pérez. Se você tem dúvida, já encaminhe para a gente para que nós possamos debater e conversar com o nosso entrevistado. E hoje nós estamos recebendo aqui na Rede Vivax de televisão para o Resenha Jurídica com Luciano Pérez, Marcelo Feller, que é advogado criminalista. Ele é formado pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a PUC, reconhecido por sua atuação em casos de grande repercussão no cenário jurídico nacional. Olha que delícia, casos de grande repercussão. Como essa repercussão dos casos atingiu você diretamente no seu dia a dia, no seu cotidiano, o que dentro da repercussão desses casos de grande relevância fez você pensar a respeito dessa relação entre a sociedade e o judiciário. Ele é especialista em crimes econômicos, ambientais e de lavagem de dinheiro. É sócio do escritório Feller Advogados e membro ativo de instituições como o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. E com uma trajetória marcada pela defesa de direitos fundamentais, Feller ganhou projeção nacional ao participar de grandes debates na televisão, como o grande debate da CNN Brasil, em que ele teve uma grande participação e se destacou por sua postura crítica e firme em defesa da liberdade de expressão e dos direitos humanos. Marcelo também se engaja em pautas relacionadas aos direitos da população LGBTQI APN+. Sua presença une conhecimento técnico, posicionamento ético e um compromisso com uma sociedade mais justa e igualitária. E é sobre essa justiça e essa igualdade que é um prazer te receber no Resenha Jurídica com Luciano Pérez. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Luciano. O prazer é meu de estar aqui e poder conversar com todo o seu público e poder tirar as dúvidas. A gente tem um bom bate-papo aqui, um bom debate. Que delícia. Marcelo, nós sabemos que cada vez mais se fala em direito de igualdade, cada vez mais nós lutamos pela liberdade de expressão. Claro, com muita responsabilidade, porque o direito de um termina quando começa o direito de outro. E essa liberdade de transitar, ela é muito gostosa no Estado democrático de direito. Como é que a legislação brasileira ela evoluiu nesses últimos anos em relação ao
aos direitos da população LGBT? Bom, primeiro sobre liberdade de expressão e etc. Muito comum a gente ter, nós somos um país que os filmes que chegam até nós, as séries que chegam até nós costumam vir dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos existe uma liberdade de expressão muito maior do que a gente tem aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou é o da Ku Klux Klan, que é uma organização racista, é uma organização que prega uma desigualdade, por exemplo, entre brancos e negros, e eles podem, abertamente, se declarar racistas, eles podem dizer que brancos são melhores que negros, e eles não são punidos por isso, porque essa é a liberdade de expressão existente nos Estados Unidos. A Constituição brasileira era diferente. A Constituição brasileira e a legislação brasileira traz várias limitações ao direito de expressão. Se eu firo a honra do outro, eu posso cometer uma ilegalidade que é reparada com dinheiro, ou eu posso até cometer crime. Só de eu xingar alguém, eu posso estar cometendo um crime. E historicamente, a lei evoluiu, alguns xingamentos, por exemplo, a depender se o xingamento faz referência à raça, à religião, à sexualidade da pessoa, ainda as penas são maiores, os crimes são ainda mais graves. A população LGBT, eu vou sempre chamar aqui de LGBT para não usar a sigla toda, até muito pouco tempo atrás no Brasil, era muito marginalizada. Faz pouco tempo, foi em 2008, salvo engano, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a igualdade das relações homoafetivas, que deveriam ser iguais do ponto de vista da lei e não do ponto de vista da religião, que deveriam ser iguais os direitos de casais homossexuais, de casais homoafetivos. Então é muito recente tudo isso, até esse reconhecimento. Um casal homoafetivo que um morria e o outro, o cônjuge sobrevivente ou a cônjuge sobrevivente, não tinha nenhum direito. Não era considerado herdeiro, não era considerado companheiro, marido, mulher. Então a gente está ainda engatinhando no Brasil nesse assunto, porque é tudo muito novo. O Congresso brasileiro, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, são bastante conservadores ainda, a nossa população é bastante conservadora, e o Judiciário vem vindo como às vezes nadando contra a corrente para garantir os direitos fundamentais de todos, homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, transexuais e por aí vai. Marcelo, é muito importante quando a gente debate determinados temas, e principalmente com uma visão de advogado criminalista, tu trouxesses trouxesses vários pontos, mas dois de grande relevância. Principalmente no início da tua fala, quando falasses a respeito da liberdade de expressão e daquilo que nós consumimos desde a nossa infância através dos meios televisivos, que são os filmes norte-americanos, com essa diferença, inclusive, com uma instituição altamente racista nos Estados Unidos. Nós sabemos que todas as decisões judiciais, elas são pautadas, claro, elas têm que adstrir a uma interpretação da legislação, mas um dos fundamentos do julgamento do próprio magistrado são os costumes e o local aonde nós estamos inseridos. Quando nós falamos de liberdade de expressão e nós vimos essa questão muito forte hoje, essas bandeiras muito fortes no Brasil, e nós sabemos que principalmente para uma geração antecedente à nossa, em que consumiu muito esses filmes norte-americanos, não existiria aí um modo diferente de debater nem tanto ao céu como uma criminalização, nem tanto ao inferno, vamos colocar mais ou menos assim, com uma punibilização muito feraz, porque as pessoas elas aprenderam a fazer assim? Olha, primeiro, pensar nunca foi crime. Se a pessoa ela é racista internamente, isso não é criminoso. E nem se poderia criminalizar o pensamento. O que a nossa lei criminaliza, e eu particularmente considero que o faz bem, são os discursos de ódio, os discursos de intolerância. Então, por exemplo, na própria decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou em 2019,
ao equiparar os delitos de homotransfobia ao crime de racismo, o Supremo deixou muito claro que isso não afetava em nada a liberdade de religião, liberdade de fé, liberdade de pensamento. Na própria decisão, o Supremo coloca, olha, os rabinos, os padres, os ayatolás, quem quer que seja de qualquer religião é livre para pensar. O que não pode é disseminar ódio, o que não pode é estimular a violência. Mesmo um padre, um pastor, um rabino não pode estimular o ataque ao desigual. Ele pode ter o entendimento dele, na interpretação das leis divinas, que ele bem entender. E as pessoas que cresceram em ambientes em que piadas, às vezes, homofóbicas eram normalizadas, piadas racistas eram normalizadas, acho que a gente passa por um momento da sociedade que a sociedade mesmo vai aprendendo como se eu fiz uma piada que eu tô rindo, mas eu tô machucando quem tá ouvindo, ou tô machucando alguém, isso não é bem uma piada. Isso, por mais que eu esteja rindo, piada boa é aquela que tá todo mundo rindo, que eu não agrido ninguém, que eu não machuco ninguém, que eu não estimulo ódio nenhum. É bastante interessante até essa dicotomia a respeito dos pensamentos, pelo fato de que, de repente, para uma pessoa, fazer uma piada é simplesmente fazer uma piada e, na concepção dela, ela não está agredindo ninguém. Só que tem a receptividade daquele que do outro lado se sente bastante ofendido. Entre essa linha tênue desse entendimento, nós podemos dizer que aquele que, por mais que não tenha o cunho, por mais que não tenha o dolo, por mais que não tenha a vontade de atingir ou de ferir, ele está caminhando às margens de uma criminalização pelo fato da nossa legislação ser bastante dura, ou simplesmente nós teríamos aqui uma relação de falas não entendidas? Eu vou pegar como exemplo aqui, Luciano, o recente caso do humorista Léo Lins. Eu ia comentá-lo. Porque muita gente ficou brava com o judiciário, nossa, que absurdo e tal. O judiciário é um cumpridor de leis. E quem faz as leis é o parlamento, a Câmara dos Deputados, que representa a população, e o Senado Federal, que representa os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, etc. O ideal de um mundo democrático ideal seria que todo mundo tivesse na sua própria casa um aparelhinho que cada lei que a gente fosse fazer a gente votasse sim ou não, gosto ou não gosto. Isso é inviável em países minimamente grandes. No Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, é inviável que para a gente aprovar uma lei ou não, cada pessoa, cada indivíduo vote sim ou não. Por isso a gente escolhe os nossos representantes, escolhe nossos deputados, nossos senadores, que vão decidir por nós. E, goste-se ou não da decisão que os nossos representantes tomaram há pouco tempo, eles aumentaram as penas das injúrias. Injúrias são os xingamentos, em razão, se a pessoa agride outra, ou agride uma turma de pessoas, com a intenção de fazer piadinha, a pena é ainda mais alta. Então, eu diria até para todos os seus ouvintes, os seus espectadores que viram a sentença do Léo Lins e pensaram que absurdo de judiciário que deu uma pena tão alta para o Léo Lins. É um grande problema do legislativo, dos deputados, dos senadores, e esse é um problema que a gente tem não só nos crimes que envolvem preconceito, mas em todos os crimes. A gente tem na lei brasileira, na lei criminal brasileira, ela é muito esquizofrênica, eu diria. Porque, veja, um homem que bate numa mulher, a pena mínima desse homem é de 3 meses. Um homem que furta uma galinha bem semovente de produção, para usar a palavra difícil, pena mínima é de 2 anos. Você não precisa ser do direito, você não precisa ser juiz para chegar à conclusão que é muito mais grave bater numa mulher, o marido bater na mulher, do que pegar uma galinha. E a pena de pegar a galinha é muito mais alta. O Congresso acabou de aprovar uma lei,
que fala assim: pena para quem coloca piercing em cachorro ou gato ou animais domésticos, ou que faz tatuagem. Isso certamente é uma lei que veio de alguma notícia, que eu não sei qual, porque é uma lei super específica. Pena mínima é, salvo engano, de 1 ano. Se eu bater numa pessoa, até fazer com que essa pessoa fique cega de um olho só, não dos dois, a pena mínima também é de um ano. Então é uma falta de proporcionalidade. Eu tô dizendo tudo isso para dizer que os nossos congressistas definem o que vai ser crime, o que pode e o que não pode. E, certos ou errados, fazer piadas que machucam um grupo vulnerável, vulnerabilizado, é criminoso pela legislação de hoje. Na realidade, nós temos sempre que tomar um cuidado muito grande, aí nós estamos nos aproximando no próximo ano de novas eleições, de quem nós escolhemos independente de ideologia. Até pelo reflexo de que não é simplesmente uma posição de um deputado. Ele tem o poder de voto para aprovar leis que depois vão ter reflexos específicos na vida do cotidiano de cada um de nós. Utilizasses agora o exemplo do Léo Lins, é claro, dentro do judiciário, todos os processos se definem dentro do caso concreto, com juízo de convicção do próprio magistrado, pelas provas que ali estão elencadas. Então, é muito importante nós entendermos que a cada caso, um julgamento em virtude das provas que estão elencadas. Mas, em contrapartida, pegando o gancho da tua primeira fala, relacionado ao modo como nós aprendemos a consumir as notícias, será que esse mesmo entendimento, e aqui eu vou fazer um reflexo, uma analogia, feito pelo humorista hoje, não seria algo muito próximo do que os Trapalhões faziam há 20 anos atrás? Ou aquilo era considerado uma brincadeira? Como é que seria, ao teu ver, como um advogado criminalista, os Trapalhões no mundo de hoje? Algumas leis, alguns crimes, inclusive, Luciano, eles têm um maior grau de subjetivismo, de interpretação. Eu vou te dar um exemplo e te contar uma história que eu adoro, e um julgado que eu adoro. Há muitos anos, uma empresa colocou um outdoor para vender biquíni, que tinha era uma imagem, não era foto, era um desenho de uma pessoa mostrando bumbum, abaixando o biquíni, mostrando bumbum. E iniciaram uma investigação criminal para apurar se aquilo não era um ato obsceno. Ato obsceno é crime. Crime é praticar ato obsceno. E o que é um ato obsceno? E essa discussão chegou em Brasília, chegou no Superior Tribunal de Justiça, e num voto muito interessante, o ministro que julgou fez toda uma construção de como o que é o obsceno muda ao longo dos anos. Então ele citou, por exemplo, o escândalo que foi quando Jânio Quadros proibiu os biquínis, porque aquilo era obsceno demais. Ele fez, esse ministro, toda a construção de como os Beatles, na época que surgiram, eram garotos que falavam de coisas que até então ninguém falava, e como o mundo vai se modificando. Os Trapalhões, talvez hoje, não fossem minimamente admitidos socialmente. E isso decorre de uma construção, de uma evolução da sociedade e das leis. Na época dos Trapalhões, a gente não tinha, por exemplo, essa lei que diz fazer piada de cunho racista é crime ainda. O crime é pior, é mais grave do que se eu não estiver fazendo piada. É o que diz a lei hoje. Se eu xingo alguém e uso motivos racistas para esse xingamento, isso é, para a lei, menos pior do que se eu só estiver fazendo uma brincadeirinha com falas racistas.
Dentro desse ponto de vista, nós poderíamos afirmar com bastante convicção de que o nosso judiciário e a nossa legislação, ela evolui de acordo com o tempo. Então não é algo estagnado, algo que é parado, mas que sim, o judiciário ele tem que ter uma visão do que está ocorrendo ao redor da gente através da evolução da sociedade. Com certeza, e interpretar a lei de acordo com o que é socialmente aceitável. E do que é socialmente admitido. Talvez em uma comunidade ultra-ortodoxa, de qualquer religião, uma mulher fazer um topless, uma mulher de biquíni, seria um ato obsceno. Como que o juiz vai interpretar? A partir da realidade daquela comunidade, daquela sociedade. Uma mulher fazer um topless ou ficar pelada, um homem, numa praia de nudismo, não pode ser considerado um ato obsceno. Se a gente sai da praia de nudismo e busca a cidade, o estado, o Brasil, o que é para aquela sociedade algo obsceno? Essa interpretação quem vai fazer é o judiciário. Marcelo, nós sabemos que o Brasil ele é um dos maiores países territorialmente falando. Então nós somos um país que nós temos aí várias culturas, vários entendimentos diferentes. Vamos pegar esse gancho, tá, do humorista. Quando nós fazemos uma interpretação da legislação com a aplicabilidade da lei, e vamos aqui ressaltar de novo que o caso concreto tem que ser julgado às luzes do judiciário e ao entendimento do juiz, e tem os recursos competentes para aquele que se sentir injustiçado relacionado à respectiva decisão. Então, quando nós pegamos essa decisão, ela teve um reflexo muito grande aqui em São Paulo, com inúmeras manifestações das mais diversas, tanto de personalidades quanto de pessoas comuns. Mas se nós pegássemos uma decisão como essa, falando de cunho racista, de piada, e levássemos lá para o interiorzão do Brasil, tá? Lá pro interiorzão, onde as pessoas elas têm um costume de nos botecos fazer as brincadeiras específicas. Por mais que a legislação ela seja única, até para que o nosso telespectador ele entenda, como é que é a aplicabilidade disso relacionado a esse grande mundão que é bastante diferente, mas que é único, chamado Brasil? Acho que você falou bem, como sempre vai depender do caso concreto e da comunidade em que aquele assunto está inserido. Não é incomum, por exemplo, que num grupo de amigos, ainda mais de gente mais antiga, mais velha, o negro, por exemplo, vira o negão. E aí, negão, como você tá? Isso é criminoso? Me parece que não, evidente que não. Você não tá diminuindo a pessoa, você não tá, é um apelido que veio com o tempo. E claro, se o negão, aspas, falar, gente, eu não gosto, isso me fere, a gente pode mudar, vocês podem parar? Evidentemente que isso tem que ser respeitado, e aí o não respeito gera uma vitimização da pessoa. E acho que esse, pelo menos me parece ser a intenção da lei, a intenção do judiciário, proteger as pessoas de serem vítimas de ódio, de discursos de ódio. E aí, negão, não é uma piadinha racista, não é um estímulo ao mundo de dizer que essa pessoa é menor do que as outras, é pior do que as outras, porque ela é negra. É simplesmente uma interação social ali daquele grupo. Talvez existam juízes que discordem de mim, que diriam que isso é criminoso? Certamente, né? A gente sempre brinca, como cabeça de juiz, a gente nunca sabe como pensa. E cada cabeça uma sentença, mas me parece que no interior fez uma brincadeira com um conhecido, uma pessoa conhecida, que sequer se incomodou, porque justamente está inserido naquele contexto. Me parece que isso não seria nem um pouco criminoso. Que delícia viver essa dicotomia relacionado a esse Brasilzão. E sempre vivendo com muito respeito, com muito amor e, acima de tudo, com muita gratidão no coração. É debatendo que nós chegamos ao entendimento. É refletindo que nós chegamos a poder mostrar
como, de forma direta, as decisões judiciais, que parecem para uns graves e para outros bastante justas, mas debatendo essa decisão, que nós poderemos cada vez mais construir um Estado democrático e igualitário de direito. Nós vamos para um breve intervalo aqui no Resenha Jurídica com Luciano Pérez. Estamos recebendo hoje o Dr. Marcelo e já estamos de volta para continuarmos a conversar a respeito deste, que é um dos grandes problemas da nossa sociedade, de acreditarmos que o judiciário está distante da gente. Não, o judiciário ele está pertinho. Já estamos de volta. Estamos de volta com Resenha Jurídica com Luciano Pérez, hoje recebendo o Dr. Marcelo. E o primeiro bloco foi delicioso. Nós falamos da liberdade de expressão, nós falamos dos reflexos da decisão judicial no cotidiano, em virtude desse Brasilzão tão grande. Nós exemplificamos a respeito de uma decisão de um humorista que está causando bastante polêmica nas mídias sociais. Não esqueça de interagir conosco, de mandar as suas perguntas, de acessar o nosso QR Code, para que a gente possa cada vez mais tirar as suas dúvidas e conversar, dialogar de uma forma bastante descomplicada a respeito de repente, este entendimento de cada um do cidadão de que o judiciário ele está tão distante da gente. Doutor Marcelo, a gente falou bastante no primeiro bloco a respeito da liberdade de expressão e utilizamos ali o exemplo do humor dos Trapalhões a uma época, com o humor do Léo Lins e como isso tem refletido de uma forma direta na sociedade. Nós sempre temos que tratar, seja qualquer ser humano, seja a gente mesmo, nos olhando no espelho com o devido respeito. E o respeito, ele é algo que já vem, ele é milenar, nós temos que respeitar o próximo independente da opinião que ele tenha e, acima de tudo, respeitar a liberdade de expressão. Está se debatendo hoje, está se falando muito nas mídias sociais de que o nosso Congresso Nacional ele está vindo com algo muito ditatorial, querendo regulamentar as mídias sociais, querendo tirar o direito de voz e de fala. E quando o doutor falou no primeiro bloco de uma maneira super simples e super gostosa a respeito de como é a legislação e realmente como é a punibilização e como a pessoa ela tem que ter responsabilidade no modo como ele fala, e hoje qualquer gravaçãozinha rápida denigra a imagem de uma pessoa nas mídias sociais como se fosse um pavio de pólvora, qual é a sua interpretação relacionada a esse tema? Eu não acho importante essa pergunta, até para esclarecer o que o Supremo acabou de decidir aí nessa discussão da responsabilização das redes sociais e etc. O 880 é sempre fácil de ter opinião e de decidir. O que eu chamo de 880? Os casos que ninguém vai discordar. Exemplo, eu ir na minha rede social e dizer eu sou pró-Lula, eu sou pró-Bolsonaro, isso não deve ser minimamente do assunto de ninguém. É a minha opinião, eu tenho o direito de dar, eu tenho o direito de me expressar. Eu ir na minha rede social, esse é um 8, eu ir na minha rede social e publicar um vídeo com pornografia infantil, isso não é liberdade de expressão, isso é crime. Então a rede social tem a obrigação de tirar. 880, fácil. Tem o caminho do meio, que é o quê? Eu vou lá na minha rede social e eu invento uma mentira a seu respeito. Eu conto uma história falsa que atinge muito a sua honra perante a sociedade. Como que é hoje a lei? O que a lei fala? A lei fala assim, olha, eu fui lá no meu Instagram, no meu Facebook, no meu Twitter, falei, as redes sociais não tem nada a ver com isso. Se o Luciano quiser tirar do ar essa história falsa, o Luciano que entre na justiça, e se um juiz determinar que isso seja retirado do ar, aí sim, essas redes têm que tirar isso do ar. Ou seja, as redes não têm que fazer filtro nenhum daquilo que é publicado nelas, e pior, mesmo se as redes são notificadas, imagina que nesse caso que eu estou inventando aqui, que eu falei mal de você, contei uma história fake, uma história mentirosa sua, você vá lá e diga, Instagram, isso é mentira. O Marcelo está contando uma história
que é falsa. Ele tá falando que eu fiz tal coisa em tal dia. Nesse dia eu tava nos Estados Unidos, eu não tava nem no Brasil. O Instagram, o que o Supremo tá entendendo? Que agora, que esta criação da lei de dizer, olha, as redes sociais não têm nenhuma responsabilidade, que isso não é bem assim. Que elas têm que ter alguma responsabilidade, a depender do caso concreto, para tirar coisas do ar. Os ministros citaram, por exemplo, e é mesmo uma loucura pensar nisso, como você tem assassinos, pessoas que entraram em escolas para massacrar pessoas inocentes, estavam há tempos publicando nas redes sociais o que iam fazer. E as redes sociais não fizeram absolutamente nada. Então você tem hoje problemas envolvendo crianças que veem o desafio do TikTok para fazer tal coisa. Claro que a rede social pode nem saber que aquilo está acontecendo, mas se ela ficou sabendo, imagina que você vê ali o seu filho fazendo o desafio de se pendurar na janela, e você avisa o TikTok, tá tendo um desafio aí de se pendurar na janela. Isso é perigoso para muito adolescente, para muita criança. O TikTok tem que tomar alguma postura, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que proibir aquele desafio, vídeos relacionados a isso, porque se amanhã uma criança estiver fazendo o desafio de se pendurar na janela e cair e morrer, o TikTok tem que ser responsabilizado, porque ele sabia, porque alguém falou, olha, isso está acontecendo, e nada foi feito. Mais ou menos por aí que caminhou a decisão do Supremo. O que é fantástico. Eu gosto. O que é fantástico. Na realidade, isso não significa trazer a uma época ditatorial, bem pelo contrário. Isso significa a preservação da dignidade humana, o que é muito importante, até porque as redes sociais não são um caminho sem lei. Elas têm que realmente estar adstritas aos costumes, à jurisprudência e a toda a legislação brasileira. Nós tivemos um caso agora muito recente que teve uma grande repercussão nas mídias sociais, e aí, atento a essa questão da criminalização, da liberdade de expressão, eu gostaria de saber qual é a tua interpretação. Há pouco tempo, num grande shopping aqui paulistano, alguém de fora, com o seu celular, e hoje a gente sabe que isso é muito rápido, ele filmou uma discussão de uma senhora com um menino homossexual, e aí ali tiveram xingamentos. Estava existindo ali uma briga naquele local. Isso foi filmado por um terceiro e colocado nas mídias sociais. Ela foi levada até a delegacia e aí é algo que vai ser discutido dentro do processo específico. Como é que fica essa relação quando um terceiro publica algo que está acontecendo de forma direta com essas ofensas? Como é que isso é visto perante essa reforma agora, tanto da decisão que teve no STF, como também com as discussões que estão tendo no Congresso Nacional? Acho que sempre vai... Bom, primeiro, o judiciário sempre vai pensar o quanto as pessoas têm uma expectativa de privacidade. Então, por exemplo, se eu tô na minha casa e um vizinho meu tá me filmando, sem o meu consentimento, sem eu saber, isso é muito problemático, porque eu dentro da minha casa tenho uma expectativa total de privacidade. Ah, mas eu tô com a cortina aberta. Não importa, eu não tô esperando que tenha alguém com uma luneta filmando dentro da minha casa. Se eu tô no meu escritório, eu tenho também alguma expectativa de privacidade, mas ela é menor. Se eu tô num shopping, se eu tô numa praça de alimentação, a minha expectativa de privacidade ela é quase zero. Porque qualquer coisa que eu falar um pouco mais alto, a mesa do lado vai ouvir. E essa foi uma preocupação. Bom, como que eu vou responsabilizar? Eu responsabilizaria a rede social onde esse garoto publicou isso pela divulgação das imagens? A gente não sabe como o judiciário vai interpretar fatos como esse no futuro a partir dessa decisão do Supremo. Mas acho que seria um erro punir uma rede social por conta disso, porque não é uma coisa... É uma pessoa que gravou um fato num ambiente público. Outras pessoas poderiam ter visto aquela cena. E se deu repercussão ou não, isso é um reflexo da nossa sociedade, que gosta de ver briga, gosta de ver barraco.
Isso dá audiência, seja na rede social, seja nos jornais diários. Acho que seria diferente se uma pessoa filma o vizinho dentro de casa, publica na rede social, olha aqui, o meu vizinho é maconheiro, meu vizinho, flagrei ele cheirando cocaína dentro de casa, tá aqui o vídeo dele. E aí o vizinho que foi flagrado dentro da sua casa, com uma alta expectativa de privacidade, manda uma notificação para a rede social falando, rede social, tô na minha casa, tira já esse vídeo do ar. E a rede social não tira, aí eu acho que a rede social deveria sim ser responsabilizada caso aquele vídeo cresça, seja... Porque aí é um óbvio, eu não posso ser filmado dentro da minha casa. É uma expectativa total de privacidade. Marcelo, indo por essa linha de raciocínio, eu acho que tem algo que é muito interessante de nós conversarmos. Vamos pegar tanto o vídeo da senhora quanto esse do menino dentro de casa nas questões de privacidade. Então, em ambos hoje, tá? As pessoas elas adoram ver a briga, ao invés de elas adorarem ver o amor, consumirem coisas que constroem e alimentam o corpo, a alma e o espírito para o nosso crescimento, elas saem ali fazendo, aí milhares de pessoas começam a fazer comentários em virtude de N situações relacionadas a esses dois temas, muitos deles, inclusive, agredindo aquelas pessoas que fizeram parte daquele respectivo evento. E aí ali nós já temos um julgamento social através da raiva, do ódio, que é colocado em cada um desses respectivos comentários. Quando eu olho isso e depois eu vejo, tá? Aqui eu tenho uma realidade, e depois eu vejo um julgamento absolvendo, ou sei lá, no judiciário de uma forma diferente. Todas essas pessoas que teceram esses comentários em virtude daquele fato, vamos pegar o fato ali da praça de alimentação, que é um fato lamentável, até porque o respeito ele tem que estar adstrito a qualquer relação humana, e a gente tem que aprender a respeitar a diferença, a gente tem que aprender a respeitar a particularidade e a individualidade do próximo. Todos esses comentários que existem em virtude de tal fato, eles também são punibilizados? Essas pessoas de forma individual? Podem ser. Vai depender da interpretação do juiz, do que foi falado. Se a gente fizer um exercício de imaginação, imagina um vídeo qualquer que tenha 10 mil comentários, falando mal de mim, por exemplo. Falando mal, me criticando, me xingando e etc. E vamos supor que eu tenha fôlego financeiro, de tempo, para tentar achar quem foram os autores de cada um desses 10 mil comentários. E que eu processe um a um. Então, que em meu nome eu entre com 10 mil processos diferentes, um para cada comentário. Eu não tenho dúvida, Luciano, que primeiro, comentários idênticos, vai ter um juiz que vai achar que isso é ilegal e vai ter juiz que vai achar que foi legal. Vai ter juiz falando, isso aqui que esse fulano falou tá dentro do direito de crítica. Vai ter outro juiz que vai falar, esse comentário extrapolou. Esse comentário não é só uma crítica. Tá falando... Imagina que vem um comentário e diz, esse viadinho do Marcelo não sabe nada. Esse é um comentário que extrapola o direito de crítica, porque traz junto uma questão envolvendo orientação sexual. Se vão ser punidos ou não, vai depender do judiciário. Mas é bom que as pessoas saibam que o que elas fazem na internet pode dar processo. Pode ter que ser obrigado a contratar advogado, a se defender, tanto criminalmente, como também no bolso, no cível, né? As pessoas podem ser obrigadas a pagar dinheiro, pagar indenização para aquelas pessoas que elas ofenderam. Vamos considerar que dentro desses comentários exista ali calúnia, injúria e difamação. A pessoa está ferindo a honra de uma forma direta ou indireta. Hoje, através dos boletins de ocorrência online, que a gente vai e faz o boletim de ocorrência online, existe a possibilidade, identificando a autoria de cada um daqueles que se sentiram ofendidos pelos comentários nas mídias sociais, já darem esse primeiro passo? Sim, e acho bom você falar isso, porque eu acho que isso, quanto mais a população sabe, é melhor. Crimes contra a honra, tirando quando tem uma referência a raça, religião, orientação sexual, origem. Esses, quando acontecem, a polícia tem o dever de investigar só com boletim de ocorrência. Os outros crimes contra a honra,
vou chamar de normais, os crimes que não têm esse plus, esse a mais, que envolvem raça, orientação sexual e etc., não basta fazer um BO. E eu digo isso porque as pessoas têm a falsa sensação, às vezes, bom, já fiz meu BO, agora a polícia vai andar. Não vai. São crimes que precisam da pessoa ou contratar um advogado, ou, se não tiver dinheiro, procurar a Defensoria Pública ou a Ordem dos Advogados do Brasil para que ele seja destinado a um advogado dativo. Porque só fazer o BO não é suficiente. É um pontapé inicial, mas a polícia, sem um advogado nesse tipo de caso, a polícia não vai investigar. E o Ministério Público não vai processar a pessoa. É a vítima do crime contra a honra que tem que processar o autor do crime contra a honra. Isso é perfeito, é muito importante até para que cada vez mais nós sabemos como nós vamos atuar na busca dos nossos direitos, então isso é fundamental. Há 2 semanas atrás nós vivemos aqui em São Paulo a maior parada gay do mundo, um movimento com uma liberdade de expressão lindíssima, gente, assim, lindo ver as pessoas indo para a rua expressando a sua vontade. Os excessos, eles podem ser punibilizados? Podem, claro. E vai caber a um juiz, e depois a um tribunal, e talvez em Brasília, decidir se aquilo era autorizado ou não naquele contexto. Era um ato obsceno ou não era? Porque tá numa parada, podia fazer tal coisa ou não podia? Vai sempre depender do contexto que isso está inserido. Mas excesso, Luciano, sempre, em qualquer situação, os excessos costumam ser mal vistos socialmente, pelo próprio judiciário, mas sim podem, a depender da interpretação que um juiz vai fazer, caso o assunto seja levado ao judiciário. Marcelo, é muito importante nós sempre falarmos a respeito da igualdade de direitos. Quando nós falamos da igualdade de direitos, nós vivemos hoje uma evolução democrática e cada vez mais nós estamos chegando a um momento muito gostoso, porque a gente pode expressar cada um opiniões diferentes para que dentro dessas opiniões diferentes seja debatido no nosso Congresso Nacional e novas leis elas possam ser modificadas. Quando nós falamos hoje dos direitos dos homossexuais, muito ainda tem que se conquistar, mas muito já se conquistou. E nós sabemos que esse debate que hoje é muito aflorado já foi um grande tabu, já causou grandes dissoluções familiares, aonde há 20, 30, 40 anos atrás, um menino ou uma menina se declararem homossexuais, eles eram expulsos de casa, eles não tinham o amor e a compreensão da família. Teve uma evolução super linda em matéria da sociedade para que hoje as pessoas elas cada vez mais sejam acolhidas, independente de qualquer opinião sexual que se tenha, mas muito tem que se conquistar ainda. Quando a gente fala de direitos fundamentais relacionados a um casamento homossexual, como é que tu vê o Brasil hoje? Tu vê o Brasil evoluindo, tu vê um Brasil retrógrado, tu és casado com outro advogado, um casamento lindo, quais são as preocupações de um casal homossexual em caso de uma doença, em caso dos reflexos de um INSS, em caso de reflexos no plano de saúde? Tu achas que o Brasil hoje está apto a de imediato conceder esses direitos ou é uma briga longa? Gostaria que tu falasses um pouquinho a respeito disso pra gente. Luciano, acho que a gente tem muito a conquistar ainda e muito a melhorar enquanto sociedade. E não diria que a minha história é um bom exemplo, porque eu sou um homem gay, homossexual, mas com uma alta passabilidade, eu diria. Eu não sou uma pessoa afeminada, eu sou um advogado, eu tenho um emprego tradicional. É muito diferente a situação, por exemplo, da população trans. Uma mulher travesti hoje tem muita dificuldade de conseguir um emprego
mil aspas, normal, de conseguir uma mulher travesti vai ter dificuldade de ser advogada, vai ter muita dificuldade de ser médica. Ela vai conseguir facilmente um emprego como manicure. Na prostituição, muitas caem na prostituição porque é o único lugar que tem. E isso não é um problema de lei, isso é um problema de sociedade. A gente tem, às vezes, a falsa, talvez esperança, talvez sensação, de que a gente resolve a nossa sociedade com lei. E não, sociedade a gente resolve, a gente constrói com educação, com conversa. As leis hoje, elas são muito boas, as leis brasileiras. Elas prevêem igualdade, uma não diferenciação entre relações homoafetivas e relações heteroafetivas. É igual. Os mesmos direitos que 2 companheiros ou 2 companheiras em união estável têm são os direitos de um homem e de uma mulher casados, seja no papel, seja sob o manto da igreja. A lei é bonita. A lei prevê a igualdade, mas acho que a gente tem muito ainda para melhorar socialmente, para garantir que essa igualdade seja de fato igual. Que me importa? Que nos importa se a pessoa tem uma identidade de gênero diferente daquela com a qual ela nasceu? Por que isso é tão relevante? Eu não consigo entender mesmo. Por que isso causa tanto incômodo? A população trans, por exemplo, ela não está pedindo para você ser trans. Ela não está pedindo para você mudar a sua identidade. Ela está pedindo para ser aceita, ela está pedindo para ser deixada em paz, para que ela possa viver, existir de uma forma tranquila, plena e igual. Então, que pena que a nossa sociedade ainda, como um todo, não está pronta para simplesmente aceitar. A deputada fulana de tal é trans, então eu vou chamar de o deputado. Pra quê? Violência pura? Mas eu acredito que o homem e a mulher nascem homem e mulher. Você pode acreditar, mas se você sabe que aquilo machuca o outro, por quê? Mas a minha religião diz isso. Provavelmente a sua religião fala de amor. Provavelmente a sua religião fala de abraço, de aceitação, de trazer o outro pra perto. Se o outro ou a outra se enxerga como homem, como mulher, no gênero tal, por que não acolher? Enfim, eu acho que o Brasil é um país cristão e muita gente usa isso para dizer: eu sou cristão, eu não aceito, eu não vou chamar a deputada fulana de tal de deputada. O cristianismo prega o amor, prega a aceitação, sabe? Por que não acolher? Enfim, acho que a nossa lei vai bem, a nossa sociedade que não vai tão bem. Sabe que, indo em encontro àquilo que está se falando, há poucos dias eu tive numa palestra do Augusto Cury, num grupo chamado Brasil que Dá Certo, organizado pelo Sandro, um grupo lindíssimo, e o Augusto Cury, ele falou literalmente, em outras palavras, o que tu acabasses de dizer. Quando a prostituta na época de Jesus Cristo, ela estava sendo apedrejada, e Jesus ali naquele meio, instigado pelo ódio daqueles que estavam ao redor, o que ele fez? Ele começou a escrever na areia e ele silenciou. Infelizmente, a nossa sociedade ela está muito mais adepta ao ódio pelo ódio. E o que muitas das vezes é muito mais bonito é o silêncio, é respeitar a individualidade, é respeitar a escolha, é respeitar esse projeto de Deus que é o único, que é o ser humano. E todos nós, independente das nossas escolhas, somos a imagem e semelhança de Deus e seres únicos. Isso é muito legal. Indo em encontro ao que tu falasses, até para que a gente possa levar ao nosso público essa interpretação, no início tu disseste, olha, eu vou falar a respeito da comunidade LGBT para não trazer as outras siglas, e que a gente vai colocando letras e aumentando esse abraço, esse aconchego ao redor da causa. Eu queria que tu nos interpretasses o que significa cada uma das letras dessa sigla grande hoje, desse grande movimento, que acabasses de dar um exemplo muito lindo a respeito, olha, eu sou
homossexual, mas eu não sou afeminado, eu sou casado com um outro homem, mas eu sou advogado, mas dificilmente uma trans hoje teria essa mesma aceitação. Então, quando nós falamos de LGBTQIAPN+, é simplesmente uma bobeira essa ampliação ou realmente é uma causa que deve ser debatida e cada vez mais abraçada por toda a sociedade? Eu vou te responder correndo o risco de parecer que eu estou fazendo uma psicanálise barata, um entendimento freudiano de botequim, mas acho que todo ser humano, da infância, a gente busca fazer parte, pertencer. Então quando a gente é pequeno, quando a gente está lá na escola, a gente quer fazer parte de um grupo, a gente quer ter um grupo de amigos, a gente quer pertencer àquele grupo. E a população diversa, população LGBTQIAPN+, uma população que via de regra cresceu, talvez hoje com a nova sociedade isso não seja mais tão frequente, mas eu tenho 39 anos, pensando nas pessoas da minha idade, a gente cresceu não amparado no quesito sexualidade, a gente cresceu no armário, a gente cresceu sem dividir as nossas dúvidas, os nossos incômodos com ninguém. Eu acho muito bonito, na verdade, que essas siglas sigam crescendo. Porque eu acho muito bonito e essencial que pessoas que não se sentem parte de nada, que se sentem excluídas, possam olhar e falar, bom, este grupo aqui amplo, diverso, me aceita. Eu sou intersexo, mas eu tô lá junto com lésbicas, com gays, com bissexuais, etc. Que delícia, que delícia. Pertencimento, isso é fantástico. Marcelo, para que nós possamos finalizar com essa palavra de pertencimento, nós podemos ter a esperança de que toda a população brasileira vai ter esse sentimento de pertencimento aos nossos poderes constituídos, ao nosso judiciário? Eu espero que sim. O judiciário é acessível, a gente tem leis que permitem, você não precisa, se você não tem dinheiro, você não precisa pagar para acessar o judiciário. A gente tem juizados especiais que estão próximos, cheio de erros, muito processo, muito caso, mas eu espero que cada vez mais as pessoas lutem pelos seus direitos. Eu não me esqueço um juiz uma vez que foi entrevistado, falou, mas por que você está processando o Estado, querendo mais dinheiro? E o juiz falou, porque eu sou daqueles que acho que se eu acredito que eu tenho um direito, eu busco esse direito. Se eu estou certo ou errado, é o judiciário quem vai dizer. Que as pessoas busquem mais os seus direitos. É o meu direito, é o seu direito, é o meu dever, é o seu dever. Nós tivemos hoje um debate muito gostoso falando dessa ordem de pertencimento de cada um de nós e de uma aproximação do indivíduo como ser único ao judiciário. Nós falamos hoje a respeito de uma interpretação muito gostosa, seja da liberdade de expressão ou da individualização de cada um de nós. Mande suas dúvidas aqui no QR Code, converse conosco. Eu tenho certeza que o Dr. Marcelo vai tirar uns minutinhos para responder a cada uma delas, mesmo após a finalização do nosso programa. Foi uma delícia estar com você. Dr. Marcelo, obrigado. A Rede Vivax de televisão é a sua casa. Quero que a gente possa debater assuntos cada vez de uma forma mais gostosa, até porque o judiciário está próximo da gente e nós temos sim que nos sentir protegidos e abraçados pelo judiciário. Obrigado, Luciano. Foi um prazer bater esse papo. Conta sempre comigo. Ficamos por aqui com Resenha Jurídica com Luciano Pérez e, é claro, fique conosco com toda a programação da Rede Vivax de televisão.